Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje voltamos a falar da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, inspirada em um movimento internacional chamado 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Em 2 programas anteriores, tratamos da violência física, psicológica, da discriminação das mulheres no trabalho e da exclusão delas dos espaços de poder. Neste programa, vamos falar de um direito importante que ainda é negado a muitas mulheres: o direito à moradia. Um estudo da Fundação João Pinheiro demonstra que as mulheres chefes de família representam 6 de cada 10 pessoas que vivem em habitação precária ou que pagam aluguel excessivo para a renda familiar. É importante ressaltar que cada vez mais as mulheres somos chefes de família. Então, cada vez mais nós compomos uma parcela da sociedade que abarca com todos os custos familiares em todos os estratos e classes sociais, das mulheres mais simples às mulheres mais estudadas ou com outras posses. Mas é claro que as mulheres mais simples sofrem isso de uma maneira um pouco mais desigual, porque os seus trabalhos são ainda mais precários e, portanto, elas não têm acesso a outras questões que compõem a cidadania. E está na Constituição, o direito à moradia é um direito social, assim como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados, um papel sempre delegado às mulheres. Elas também são as responsáveis pelo cuidado, o cuidado dos filhos ou o cuidado dos idosos. Então, isso também é parte desse questionamento da ocupação da cidade. São as mulheres que se locomovem no vai e vem, então elas dependem mais de transporte público. Se as crianças não estudam na escola, como é que essas mulheres vão poder sobreviver? Então, tem várias questões que não se restringem apenas ao teto. É esse direito à cidade que a gente tem que defender. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Fabiane Pieruttini, juíza auxiliar da presidência do CNJ, e com Daniele Regina Pontes, professora de Direito. Muito obrigado a vocês duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Fabiane. O problema de moradia no Brasil atinge uma larga maioria da população, gente de baixa renda de todos os gêneros, pessoas vulneráveis de todos os tipos, homens inclusive. O que justifica, na sua avaliação, esse cuidado especial com o direito das mulheres à moradia? É o fato da maioria delas ser chefe de família isoladamente? A gente percebe que existe uma gravidade no déficit habitacional feminino. Atualmente, a estrutura heteronormativa das famílias não é mais aquela composição homem, mulher e filhos. Mais da metade dos lares brasileiros são compostos pela estrutura mulher mais filhos. O que significa claramente, então, que uma mulher desabrigada ou uma mulher sem uma moradia adequada significa uma família inteira desatendida em seu direito fundamental. O direito à moradia, ele é um direito reconhecido pela ONU desde 1948 como direito humano essencial. Na Constituição da República, ele veio no ano 2000, mas ele ainda é um grande desafio. E o direito à moradia, ele é o acesso para todos os outros direitos sociais. Fica muito difícil a gente pensar num acesso à saúde sem moradia, num acesso à educação sem moradia. Então, uma mulher desabrigada e uma mulher desatendida em seus direitos fundamentais acaba implicando num decréscimo da eficiência dos demais programas sociais e políticas públicas de desenvolvimento
para todos os brasileiros. Doutora Fabiane, a ONU fala em 7 dimensões desse problema. A senhora pode nos ajudar a entender isso melhor? Sim, a Organização das Nações Unidas, ela entende o direito à moradia em 7 dimensões. O primeiro diz respeito à habitabilidade. Então, a moradia tem que ser adequada, o espaço tem que ser adequado, sem riscos estruturais e que ofereça proteção para os seus moradores. E onde entra o recorte feminino disso? Por exemplo, uma moradia que tem um banheiro coletivo, ela implica em maior risco de violência sexual. Superpopulação, uma moradia que não tenha metragem adequada, que não comporta um número de moradores, implica em maior exposição sexual das meninas também. Por exemplo, dentro dos programas de moradia, um fogão a lenha atinge especificamente mulheres que vão ter sua saúde respiratória comprometida em razão daquela prática. Então, a habitabilidade é um fator muito importante dentro do direito à moradia. Moradia não é só teto. A pessoa, a mulher, tem que ter direito de se desenvolver, tem que conseguir se desenvolver dentro do lugar onde está morando. Por exemplo, uma habitação irregular dentro de uma zona irregular, onde não entra uma ambulância, onde não entra um carro de bombeiros, ela não pode atender perfeitamente o direito à moradia. E as mulheres, novamente, são as mais prejudicadas por essa falta de disponibilidade de serviços de infraestrutura. São elas que levam os filhos aos postos de saúde, são elas que atendem as situações domésticas. A localização é também muito importante. A localização tem a ver também com o transporte. A localização tem que ser adequada e oferecer condições de vida para aquela família. Um outro fator muito importante, que é listado pela ONU como requisito da moradia, é a segurança na ocupação. E aqui nós temos dados alarmantes. 60% hoje das pessoas que estão sujeitas a uma ordem de despejo no país são mulheres. Aí entramos também na questão da violência doméstica, que é um recorte absolutamente feminino. As questões de violência doméstica, não raras vezes, acabam na saída da mulher de sua casa, junto com seus filhos ou não. Qualquer um que já pisou numa ocupação urbana percebe que a maior parte das residências improvisadas lá é composta por mulheres, 60% são mulheres, 75% das lideranças são mulheres. E normalmente existe um liame que une, fora a pobreza e outras questões, que é a violência doméstica. Muitas mulheres são levadas à habitação irregular fugindo da violência doméstica. E, professora Daniele, eu lhe peço a mesma resposta à pergunta, aquela primeira pergunta que eu fiz à doutora Fabiane. Afinal, por que as mulheres devem merecer um tratamento especial quando se trata de moradia? Fica claro hoje para nós, a partir dos dados que foram levantados, inclusive pela Fundação João Pinheiro, esses dados entre 2016 e 2019, demonstram que houve uma feminização do déficit habitacional. O que significa dizer que a situação da mulher ela está mais aguda no que diz respeito à efetivação do direito à moradia e ao conjunto dos elementos que conformam o direito à moradia, né? E, professora, como é que a senhora avalia a atuação do poder público em todas as esferas em relação às políticas públicas que poderiam resolver o problema? Eu nem falo da política pública para a habitação como um todo no Brasil, que historicamente é problemática, mas em relação às mulheres especificamente, há alguma iniciativa, há algum cuidado especial que a senhora tenha anotado na história e possa contar para a gente? O primeiro elemento importante é um bom diagnóstico sobre a situação das mulheres e da habitação no Brasil, para que isso signifique, portanto, um conjunto de medidas, tanto na política pública como de identificação de direitos que devem ser estabelecidos para as mulheres. O que nós conseguimos perceber nas pesquisas é que nós tivemos poucos programas habitacionais ao longo da história do Brasil, sendo que é somente neste século, né, nesta última década, que a gente consegue vislumbrar programas habitacionais dirigidos à mulher, com alguma atenção à mulher.
Então, as políticas públicas, tanto de provisão habitacional, que produzem, portanto, novas moradias direcionadas às mulheres, e as medidas de regularização fundiária, que reconhecem espaços possessórios de mulheres em áreas consideradas tradicionalmente como irregulares, mas aí com a possibilidade de dirigir a titulação desses imóveis às mulheres, facilita e possibilita a permanência e a segurança jurídica dessas mulheres nos seus territórios. Então, são políticas públicas, sim, bastante importantes, né, de titulação feminina, tanto de propriedade quanto de posse, nas diversas formas das concessões possessórias, que fazem com que a mulher tenha um pouco mais de segurança em relação à habitabilidade. E, doutora Daniele, sobre políticas públicas ainda, que tipo de políticas a senhora sugeriria para atacar esse problema de frente e mais, que contribuição o CNJ poderia dar para a solução desse problema? Mas vou pedir que a senhora responda logo depois do intervalo. Portanto, o Link CNJ faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, lançada pelo CNJ. Falamos também do direito das mulheres à moradia. As nossas convidadas são a juíza auxiliar da presidência do CNJ, Fabiane Pieruttini, e a professora de Direito, Daniele Regina Pontes. No bloco anterior, doutora Fabiane, eu deixei uma pergunta no ar para que a senhora respondesse agora. Que políticas públicas deveriam ser adotadas no Brasil para se enfrentar essa questão do direito das mulheres à moradia? E que contribuições o CNJ poderia dar neste campo? Bom, como bem colocou a professora Daniele, tudo parte do diagnóstico. Se existe um diagnóstico que aponta claramente para o déficit habitacional feminino, esse é o ponto de partida. E qual é o exercício, então, que o poder público tem que fazer a partir dessa constatação? É o exercício mais elementar de todos: ouvir as mulheres. Qualquer política pública habitacional necessariamente precisa passar pela oitiva feminina. Eu cito aqui exemplos de, por exemplo, na Áustria, onde as mulheres foram ouvidas nas políticas habitacionais e as unidades passaram a constar, por exemplo, com um local onde coubesse um carrinho de bebê e uma bicicleta. Aqui no Brasil, muito comum construções com verticalização, né? Muitas vezes a verticalização não é adequada numa comunidade. E qual é o olhar que aponta para isso? É o olhar feminino. A oitiva das mulheres é indispensável para que o direito à moradia se realize nas 7 dimensões, aquelas pisadas e repisadas pela ONU como necessárias para o exercício pleno. Por exemplo, uma janela voltada para um pátio central, onde a mãe possa olhar a criança enquanto brinca e enquanto ela faz os afazeres domésticos, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Nós temos, por exemplo, um caso relatado nas pesquisas de uma comunidade pesqueira, onde foi feito um conjunto habitacional verticalizado e com cozinhas sem nenhuma espécie de janela ou arejamento. Ora, essa habitação não serve para aquela comunidade. E é o olhar feminino que percebe isso. As mulheres estão ali na sua atividade econômica, limpando os peixes. Como elas vão subir num apartamento sem janela, com os peixes? Quer dizer, uma oitiva feminina melhora as condições de habitabilidade. E mais do que isso, através do CNJ e dos organismos de justiça, é muito importante que as mulheres sejam orientadas sobre os seus direitos patrimoniais. É muito importante que as mulheres saibam que elas são, sim, elas têm direito à posse e à propriedade. Existe hoje aquele mito ainda arraigado de que a mulher perde a casa, de que a mulher perde os filhos. Isso é um mito que acaba oprimindo as mulheres, que se submetem a questões de violência doméstica, se submetem a situações absolutamente indignas, com medo de perder a sua moradia. Então, o Conselho Nacional de Justiça, preocupado com a temática feminina, pretende sim fazer campanhas
onde se orientem as mulheres acerca de seus direitos patrimoniais, para que esses direitos se reflitam numa realidade e para que elas possam vencer toda a barreira que as impede de exercer o direito à moradia plena. E, professora Daniele, neste momento, o novo governo brasileiro está sendo montado, estão se definindo, inclusive, políticas e rumos para esse governo. A senhora vê algum sinal no sentido de que essa demanda das mulheres, o direito à moradia, esteja sendo contemplado? Se não, ou se sim, que rumo deveria ser esse? Me parece que sim. Já havia, né, a partir da Lei 11.977 de 2009, a preocupação em trazer como um elemento central a possibilidade dos programas públicos registrarem em nome das mulheres, preferencialmente, os imóveis dirigidos à moradia. E isso, de certa forma, foi mantido na Lei 13.465 de 2017, que é a lei que trata de regularização fundiária, tanto urbana quanto rural. Então, me parece que, em relação a esse tema, do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico, legislativo, nós temos um avanço. E esse avanço pode se dar com a complementação de outras políticas e também com o orçamento público. Acho que esse é um ponto fundamental, a discussão do fundo público voltado às mulheres, né, para que, de fato, a possibilidade da produção habitacional e das outras garantias relacionadas à moradia também se deem. Então, é necessário pensar em orçamento público para que essas políticas sejam viabilizadas e que, portanto, deem condições para as mulheres garantirem as suas permanências nas suas áreas de moradia. Doutora Fabiane, essa questão da moradia é uma tarefa gigantesca, de fato, envolve bilhões e bilhões de reais, mexe no caso do direito das mulheres à moradia, inclusive com uma questão cultural meio solidificada, de privilégio aos homens. Então, quer dizer, envolve muito dinheiro e envolve quebra de paradigmas. Não é uma tarefa só do CNJ, ou só do governo federal, ou só desta ou daquela entidade. Como construir uma solução que seja conjunta, que seja forte o suficiente para se chegar a bom termo? Bom, o problema habitacional é um problema pluricêntrico, como você bem pontuou, né? São várias políticas integradas que precisam ser construídas de modo a dar avanços. Mas o que a gente precisa, primeiro, é o diagnóstico, né? Entender que existe um recorte de gênero nisso. Por exemplo, em 2021, o número de mulheres em habitações inadequadas cresceu 7%, e de homens cresceu 1%. Por aí você já vê que existe um recorte de gênero. Então, a consciência de que existe essa necessidade de olhar para a política habitacional com uma perspectiva de gênero já é um avanço, né? E segundo é aquilo que eu coloquei, é ouvir, né? Ouvir as mulheres, perguntar o que elas querem e perguntar como a vida delas poderia, enfim, ser alterada em razão daquela política habitacional. E terceiro é fazer uma conta, né? Uma família sem uma casa, uma mulher desalojada, ela implica no insucesso dos demais programas sociais envolvidos, né? Os programas educacionais ou de saúde, tudo parte do morar, né? A moradia em primeiro lugar. Como uma criança que não tem uma condição de habitabilidade adequada pode se desenvolver de uma maneira saudável? Como um jovem, um estudante que não tem luz elétrica, água encanada, ou não tem sequer um cômodo adequado, pode se desenvolver educacionalmente? Então, investir na política habitacional é potencializar as demais políticas sociais que implementam, então, a qualidade de vida do cidadão. Professora, e na avaliação da senhora, como construir uma ação articulada que leve à solução do problema? Bom, em primeiro lugar, retomar as institucionalidades que tratam da questão de gênero, né, especialmente no âmbito das cidades, ou seja, atrelar a ideia de gênero, espaço, gênero e lugar nas cidades, para que a gente consiga dar conta dessa complexidade que diz respeito não só à moradia, mas às dimensões todas da vida da mulher num país como o Brasil. Então, essa articulação
ela é absolutamente fundamental para que se dê mais segurança às mulheres. Um outro ponto importante diz respeito à priorização das mulheres nos programas habitacionais. Esse é um elemento fundamental. A legislação já traz, né, essa possibilidade, mas isso tem que ser afirmado na prática do programa público, ou seja, se há necessidade de se estabelecer preferência, que a preferência seja para as mulheres, especialmente nas situações em que a gente verifica a baixa renda, que é a população de mulheres mais atingida pelos problemas de moradia, né, até um salário mínimo, pelo menos. A outra questão bastante importante é um cuidado, uma atenção às vulnerabilidades, em especial em função do aumento da população em situação de rua, e nesse caso as mulheres são as mais vulneráveis também, e portanto aqui a necessidade de programas emergenciais, né? O tempo aí é de 24 horas para resolver a situação de vulnerabilidade das mulheres. Então, existem programas que podem ser realizados no curto prazo, mas existem programas que devem ser realizados de forma imediata, de forma emergencial. Então, o conjunto dos programas, a articulação dos programas pode permitir maior proteção ao direito das mulheres. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Fabiane Pieruttini, juíza auxiliar da presidência do CNJ, e de Daniele Regina Pontes, professora de Direito. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A última sessão plenária do CNJ aprovou uma resolução para superar falhas no reconhecimento de pessoas e evitar a condenação de inocentes. Os parâmetros adotados são cientificamente embasados. Por exemplo, o reconhecimento não pode ser repetido. Deve ser feito pelo alinhamento presencial de 4 pessoas e, se isso não for possível, pela apresentação de 4 fotos. O uso de álbuns de suspeitos e de fotos extraídas de redes sociais deve ser evitado. O reconhecimento precisa ser gravado. O CNJ lançou a Pesquisa Nacional Assédio e Discriminação no âmbito do Poder Judiciário, edição 2022. O objetivo é verificar se os profissionais que atuam em tribunais já viveram situações de assédio ou discriminação, além da relação hierárquica dessas pessoas com o agressor ou a agressora. A pesquisa pode ser respondida até o dia 19 deste mês por meio de um formulário no site do CNJ. Na luta contra o tráfico de pessoas e o trabalho escravo contemporâneo, o CNJ homenageou Pureza Loyola, a brasileira que ficou mundialmente famosa por empunhar a bandeira contra esses crimes terríveis na década de 1990. Neste ano, a história de Pureza foi parar no cinema. Ela passou anos à procura do filho, vítima de trabalho escravo no Pará. Correu risco de vida, viu de perto a barbárie, longe da lei e da civilização. Passava até de semana sem comer, bebendo água, lambendo uma rapadura, mas eu estava no calo ali, ó. A Jornada de Pureza ajudou na criação do Grupo Especial Móvel de Fiscalização, que uniu Judiciário, Ministério Público do Trabalho e Executivo para viabilizar o cumprimento da lei e de direitos trabalhistas na região norte. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal! Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça apresentou o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial, que representa o engajamento formal do Poder Judiciário com a transformação do cenário de desigualdade. O pacto consiste na adoção de medidas a serem desenvolvidas na justiça brasileira com o objetivo de combater e corrigir desigualdades e eliminar o racismo estrutural. Nas redes do CNJ você encontra mais informações sobre o tema e fica sabendo qual foi o primeiro tribunal a aderir ao pacto.
Mudando de assunto, você conhece a plataforma Codex? Ela é a ferramenta oficial de recepção de dados dos processos judiciais eletrônicos que tramitam nos tribunais brasileiros. Por lá, os dados dos processos judiciais são armazenados na nuvem no formato de texto puro, utilizado no desenvolvimento de diversas soluções tecnológicas. Em novembro, a plataforma atingiu a marca de 100 milhões de processos judiciais extraídos das bases dos tribunais e armazenados no repositório do Conselho Nacional de Justiça. Nas redes sociais, explicamos detalhadamente como tudo isso funciona e qual a importância do Codex. Acesse lá! A campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher chega ao fim nesta semana e a gente não pode deixar de falar como todo esse movimento foi importante. Além de envolver diversas organizações e ter recebido o apoio de tanta gente, também foi produzido um rico material para as redes sociais. Entre elas, destacamos a publicação sobre stalking, que em 2021 passou a ser considerado crime. Eu te convido a acessar as redes do CNJ e conferir tudo o que a gente produziu nesses 21 dias. Com certeza vai ser importante para você ou para alguma mulher que você conhece. Eu fico por aqui, até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Vamos à história de hoje. Olá, meu nome é Larissa Angélica Kopak Muniz, eu sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e hoje eu venho aqui contar a vocês a história de um grupo, de um coletivo de juízas do nosso estado chamado Antígona. Nós somos hoje no Paraná aproximadamente 352 juízas e esse grupo contém hoje já reúne metade das juízas do estado do Paraná. E qual foi a ideia da criação desse grupo? Esse grupo surgiu de uma necessidade que sentimos nós, mulheres juízas do nosso estado, de representatividade e de termos uma voz e não mais termos porta-vozes. O Antígona quer que as juízas, as mulheres, tenham paridade nos espaços de poder. A diversidade, ela não é boa só para as mulheres. A diversidade é boa para toda a humanidade. Nós temos habilidades diferentes, homens e mulheres têm habilidades diferentes, mas elas se complementam. Então, o movimento não é um movimento que queira tirar espaço de homens, não. O movimento é um movimento que quer que as mulheres também tenham espaço e que dentro desse espaço possam dialogar de maneira, sempre utilizando uma comunicação não violenta, através da colaboração, para que os espaços institucionais do Poder Judiciário sejam mais diversos e que possam contar com as habilidades que nós, mulheres, temos a oferecer. E com esse espírito, com essa ideia, é que o nosso movimento iniciou em 18 de julho de 2022, dia do aniversário de Nelson Mandela. Então, já somos abençoadas com um grande pacifista a nos apadrinhar e seguimos defendendo pautas que são de interesse das mulheres dentro da instituição e fora delas, tudo sempre com a intenção de contribuir para que o judiciário seja um judiciário mais diverso, mais humano, mais aberto e mais pronto para entregar para a população aquilo que está no preâmbulo da nossa Constituição, que é o nosso fim único, a solução pacífica das controvérsias. Bom, o nosso movimento, embora jovem, já colhe frutos dessa movimentação. Primeiro, uma grande mobilização das juízas do Estado do Paraná para o letramento de gênero, que é o quê? Aprendermos a nos posicionarmos com relação a questões de gênero sem violência, no sentido de contribuir para a discussão. Também uma grande discussão sobre o preenchimento dos cargos de desembargadores no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, abrindo essa discussão sobre por que temos tão poucas mulheres na segunda instância, que é a instância que ascende ao poder das cúpulas dos nossos tribunais. Então, hoje nós somos 54% da base do Poder Judiciário paranaense, mas só 14% dos cargos de desembargadoras são ocupados por mulheres. Essa é uma realidade que precisa e que deve mudar, e esse é um primeiro grande trabalho do nosso coletivo de mulheres. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.